Boa tarde a todos. Deus me deu alguns sonhos para compartilhar sobre BNB Lion, BNB Frog, Wikicat, Lunk e Silver. Antes de entrarmos nisso, não me ouça só a mim. Deus me chamou para ser um arauto, para falar as revelações e os sonhos que ele compartilha comigo. Se você não planeja levar as palavras, os sonhos e as visões de volta a Deus em oração, e aguardar nele por direção e orientação, então a inteligência espiritual que Deus compartilha permanecerá oculta de você. E mesmo que você pense que entendeu, sua compreensão não lhe trará benefício, nem renderá o que Deus está pedindo ou desejando para você. Digo isso apenas para inspirá-lo a buscar a Deus, porque ao buscá-lo você encontrará vida e toda coisa boa, e também como um aviso àqueles que não seguirão esse conselho. Deus me pediu para acrescentar isso hoje. Então, se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, ou não entregou sua vida a Ele e gostaria de fazer isso, convido você a orar comigo. Pai, apresento a Ti agora essas pessoas que têm um desejo genuíno de se arrepender e te conhecer. Peço que as recebas pelo precioso sangue de Cristo e que as enches com o Espírito Santo. E que elas tenham uma experiência pessoal e transformadora contigo agora, enquanto repetem esta oração comigo. Então repita esta oração comigo. Pai, reconheço e apresento o meu pecado a Ti agora, e peço que me perdoes e me purifiques no precioso sangue de Jesus, que deu sua vida, seu melhor, tudo de si para me redimir a Ti, para me dar vida e vida eterna. Peço que me renoves com o Teu Espírito Santo e me enchas com o Teu amor e poder, para que eu possa caminhar contigo e compartilhar as boas novas do Evangelho e de Jesus Cristo. Entrego-te tudo, minha vontade, minha riqueza, minha família, minha vida, e declaro solenemente que sou teu para sempre. Diante dos homens e dos céus, faço esta declaração: já não sou meu próprio. Fui comprado pelo mais alto preço, o sangue de Jesus. Oro essas coisas em nome de Jesus. Agora, se você fez esta oração e aceitou Jesus, por favor, declare isso nos comentários para que todos possam ver. Não entrarei em contato a menos que você me peça. Meu e-mail está na descrição, caso queira entrar em contato. Recomendo que você vá a uma igreja interdenominacional que ensina a Bíblia ou aonde Deus te guiar. Ele te guiará nessas coisas. Mergulhe nas Escrituras e faça qualquer curso que as pessoas possam te oferecer. A maioria das igrejas oferece cursos gratuitos para ensinar e discipular as pessoas. Eles podem ser realmente bons e úteis. Mesmo que você já leia as Escrituras e seja seguidor há algum tempo, eu realmente gostei de fazer alguns desses cursos. São muito bons e permitem que você se conecte com pessoas. Então, se precisar de mais, por favor, entre em contato. Agora quero compartilhar um pouco do que Deus me mostrou desde ontem ou desde o último vídeo. Eu vi a cruz novamente enquanto orava. Já vi a cruz muitas vezes com Jesus nela, mas nessa última noite, várias vezes, vi apenas a cruz, só a cruz, enquanto orava e intercedia. Demorei um pouco para perceber que Jesus não estava nela desta vez. Para mim, foi algo muito oportuno e tocou profundamente meu coração, como se dissesse: Jesus morreu. Isso está consumado, está encerrado. E também porque estamos nos aproximando desse período em que lembramos que ele foi crucificado, ficou no túmulo e ressuscitou. Tenho um sentimento no meu espírito de que haverá mais sobre isso. Depois, vi um túnel. Era como um túnel portal, e Deus estava dizendo que o mundo está de cabeça para baixo, completamente invertido. É isso que significava. As pessoas que estão no poder e não deveriam estar. Ele vai virar tudo de cabeça para baixo, disse ele. As pessoas que estão no poder e não deveriam estar. Ele vai inverter tudo isso. E dentro desse túnel havia um lugar seguro. Para aqueles que estão entregando suas vidas, buscando a Deus e procurando obedecer e segui-lo em tudo, a proteção do que está por vir, dessa inversão completa de tudo. E eu conseguia ver que lá fora havia caos, porque o mundo estava literalmente se virando do avesso. E ele me deu algumas outras mensagens que eram pessoalmente para mim. Como igreja como um todo, Deus quer que a igreja esteja no controle. Ela deveria estar liderando, ela deveria ser a que define o padrão.
Ela deveria ser a que influencia o mundo. Então ele está nos chamando a todos para estarmos em completa submissão a ele. E acho que é por isso que ele começou com isso. Mesmo que já tenhamos entregado nossas vidas, que nos comprometamos novamente com a completa submissão e obediência a ele, para que ele possa nos colocar nos lugares certos e confiar em nós para estarmos onde ele quer. E mesmo quando cometermos erros, e vamos cometer, não deixe o inimigo entrar, porque o inimigo virá quando cometermos um erro, quando cairmos. E eu caio o tempo todo. Cometo erros. Nem sempre obedeço completamente ou entendo tudo, mas simplesmente sempre corro de volta a Ele. Ele está pronto e desejoso para que você volte a Ele, sempre, em todo momento. Precisamos simplesmente voltar a Ele, nos humilharmos novamente e dizer: Ok, qual é a coisa certa agora? Largar as coisas que nos prendem e lançar tudo aos seus pés. Sim, vamos cometer erros, lance aos seus pés, seja honesto sobre isso. E não deixe o inimigo nos prender nessas quedas. Quando caímos e erramos, Deus não quer isso. Ele quer que nos levantemos, sigamos em frente e aprendamos, porque teremos lições. E a melhor forma de aprender muitas vezes é pelos erros. Então tive outra visão e estava diante do trono novamente, uma continuação da visão da cerimônia de casamento que compartilhei. Desta vez, enquanto orava, foi como uma continuação, como se não tivesse parado. E então ele colocou o anel no meu dedo e foram feitos os votos matrimoniais. E Deus, Jesus, estava me mostrando o desejo e a fidelidade que tive para com minha esposa e o amor que tenho por ela. Ele estava usando isso como exemplo da profundidade do seu amor por mim e do compromisso que ele tem com esse relacionamento e a fidelidade que ele terá. Não sou perfeitamente fiel. Me irrito e tenho todas essas reações. Não sou perfeito dessa forma. Mas a fidelidade, o desejo e o amor que tive têm sido constantes. Então ele usa isso como uma forma de me dar conforto sobre o que ele quer para mim e para todos nós. Em um sonho. E isso foi uma série de sonhos que tive, enquanto orava ontem à tarde, pela manhã e bastante durante a noite. Tive um sonho em que toquei um cajado, e acho que era o cajado de Arão. E eu simplesmente sabia que aquele era o cajado. Não vi Arão nem ninguém, era apenas esse cajado. Mas quando o toquei, foi como tocar um ferro em brasa. Queimou. E acordei. Literalmente pulei da cama. Porque estava quente assim, sabe? E a reação do meu corpo foi literal. E entendi que o significado era: não toque na unção. Deus estava me dando esse entendimento de que a unção, a glória que Ele está derramando como parte deste, mover que Ele está trazendo sobre a terra, é para todos. Sei que muitas pessoas o sentem, porque Ele está falando com muito mais clareza, está se movendo. E Ele quer que façamos parte disso. Mas não tome a glória, não toque na unção. Toda glória pertence a Deus. Todo o nosso culto, todo o nosso louvor pertence a Ele. Podemos caminhar com Ele nessa glória. É incrível, é magnífico e simplesmente lhe render louvor por isso. Esse foi o entendimento que tive, e continuo vendo esta cordilheira. Tenho-a visto nas últimas semanas, talvez meses. Havia esquecido o que era. Mas Deus me lembrou ontem à noite do que se tratava. Já vi meu lar no céu várias vezes e vou falar um pouco sobre isso. Da primeira vez que o vi, havia enormes portas duplas arredondadas, talvez uns 4,5 metros de altura, de ouro com pedras preciosas e entalhes intrincados em ouro. E ao entrar pelas portas, você passa por um corredor. Um imenso corredor que vai direto até o quintal dos fundos. E no quintal há como um terraço circular. Ah, sabe o que? Não vou mostrar isso agora. Deixa eu trocar esta imagem. Sim, para esta aqui. Ah, não dá para ver muito bem assim, mas talvez eu compartilhe em um post. Mas esse terraço nas montanhas, a cordilheira não se parece exatamente com isso. Isso é gerado por IA. Mas há uma cordilheira lá, com escadarias descendo pelas encostas. E uma fonte dourada, com água correndo. E claro que pulei a parte em que o lugar é tão cheio de amor, que é o suficiente para te fazer desabar. Porque cada coisa lá dentro é feita de amor e de intimidade. Sim. Enfim, é difícil explicar muito. Mas essa é a cordilheira que continuo vendo. Agora vou começar a compartilhar algumas das visões que tive. A primeira foi sobre o Wikicat. Foi bem interessante porque eu estava em uma feira
ou festival. Estávamos sentados em uma mesa de piquenique e havia uma mulher bonita de vestido branco. E atrás de nós, acho que tenho isso nesta. Ah, não, não compartilhei nesta. Terei que compartilhar essa imagem também. Mas foi interessante porque nenhuma das imagens parecia com o WikiCat, exceto que eu sabia que era sobre o WikiCat. Então comecei a orar e perguntar a Deus, porque ainda estava no sonho. E estava perguntando a Deus sobre isso. E em seguida me encontrei no céu, na sala do trono novamente, no meu lugar em que Deus me colocou. E continuo voltando. É como um lugar comum onde me encontro na sala do trono. E à minha frente havia um flip chart. Novamente, já vi esse flip chart muitas vezes. Esse papel, como aqueles grandes painéis que se tem na escola. E nele havia um gráfico do WikiCat. E estava subindo loucamente. Na verdade, o gráfico ia bem além, sabe? Bem, além do flip chart. O que obviamente não é possível na realidade, mas no sonho acontecia. Então, estou vendo isso sobre o WikiCat e penso, ok, mas e o Lun? Então vi o gráfico do Lunar Classic e ele disse, vai à Lua em breve. E vi subir, mas depois havia uma curva para baixo antes de. Não vi subir novamente, só vi essa parte. Subiu, mas não como o WikiCat estava subindo. Então, é isso que vi sobre o WikiCat. E depois parece que estava pedindo várias confirmações no sonho sobre outras coisas. Ou Deus simplesmente as compartilhando. Não sei. Porque então vi sapos se multiplicando pela terra, e no sonho eu sabia que era o BNB Frog. Então ouvi a prata será a moeda da terra. E eu sabia que os sapos se multiplicando estavam relacionados àquela praga que ele me havia mostrado anteriormente. E ele já me deu muitas visões sobre a prata e os preços subindo muito. O próximo sonho foi em que eu ouvi Boom Aventureros, e como tenho ascendência francesa, entendi do que se tratava. Era como se ele dissesse: tenha uma. Era quase como quando alguém está em um parque de diversões, prestes a entrar em um brinquedo, e você ouve: divirtam-se. Algo assim. Era algo assim? Era como: isso vai ser divertido. E aquela sensação de empolgação em torno disso. E era sobre a transferência de riqueza. Era como: boa sorte. Vá se divertir. E então, essa visão de uma mulher que parecia minha esposa. No sonho era minha esposa. E ela queria que eu fosse dançar na pista. Estava me convidando. Vamos nos divertir, vamos dançar. Mas era só por diversão. Só íamos nos divertir. E ela disse: vou dançar de um jeito ou de outro. Estamos dançando. Então vamos juntos. E era como um convite para mergulhar no trading, no que for com a transferência de riqueza e aproveitar. E vai acontecer de qualquer forma. Então, se você não entrar, não vai experienciar, mas pode muito bem se divertir no processo. Esse foi o sentido desse sonho. E então tive esta visão do BNB Lion. Era como a seção de comentários de um vídeo do YouTube que eu tinha compartilhado. E na parte inferior dizia: o leão está indo. Alguém havia compartilhado isso comigo nos comentários. E eu sabia que isso se referia ao fato de que o leão, o BNB Lion, estava realmente começando a se mover. Pode já estar acontecendo. Então tive esse entendimento naquele sonho. E agora a última parte não é sobre. Na verdade, é sim. É sobre o BNB Frog. Isso começou como em janeiro passado, ou talvez antes. São vários sonhos que se relacionam a isso. Deus me deu um presente no meu aniversário, como um conselho sobre o que fazer em uma situação de mercado, de trading. E subiu umas 3 vezes ou coisa assim. Pode até ter sido uma opção de compra, não sei. Não sei. Enfim, e ele disse feliz aniversário. Depois que aconteceu, foi como um presente de aniversário para mim. Por causa dessa experiência, quando janeiro deste ano chegou, pensei: interessante, o que Deus vai fazer no meu aniversário este ano? E neste ano, no meu aniversário, tive um sonho em que Deus estava me presenteando com um Porsche GT3. Não sou o tipo de pessoa que presta muita atenção a carros, mas um Porsche sempre foi algo que quis. Não é que eu fosse a extremos para conseguir um ou qualquer coisa assim. Não é meu estilo. Na verdade, em geral, sinto que não seria o melhor dono de um carro assim, porque simplesmente o aproveitaria e talvez não cuidasse como as pessoas que realmente gostam de carros.
mas sinto que talvez não seja o ideal para mim de qualquer jeito. Mas eu aproveitaria. Enfim, no sonho ele aparentemente me deu. E eu sabia que isso ia acontecer. Então fiquei me perguntando, ok, como isso vai acontecer? Né? Isso ficou na minha cabeça. Enfim, em um sonho recentemente, pode ser há 2 ou 3 dias, ou talvez mais, quando comecei a ter mais coisas sobre o BNB Frog, talvez semana passada, tive uma visão ou sonho de receber esse carro, mas ele estava coberto. Não vi o carro em si. Estava com uma lona por cima, uma lona branca. E eu sabia, o GT3 está aqui embaixo. E dizia, isso vem do BNB Frog. Então pensei, agora sei de onde virá o dinheiro. E também, Deus me deu permissão. Pode usar parte dos seus lucros, o que é muito bom, né? E gentil e mostra um pouco do coração de Deus. E então ontem à noite, ou pode ter sido há 2 dias, tive um sonho em que eu estava caminhando. Sabe aqueles prédios altos que às vezes têm passarelas com coberturas? Com coberturas sobre elas. Parece um túnel, né? Quando você caminha por lá. E eu estava passando por uma dessas. Esse foi o sonho. E eu sabia que estava caminhando em direção à concessionária para buscar o Porsche GT3. E mais uma vez, eu sabia que era com os ganhos do BNB Frog. Espero que isso seja uma bênção para todos vocês. É um pouco diferente hoje, mas cuidem-se. E realmente oro que todos tenham uma experiência incrível na igreja nos próximos dias. E que estejam de fato em oração profunda e buscando ao Senhor. Porque Ele deseja falar, deseja derramar bênção sobre você. Ele quer te elevar a lugares de responsabilidade, seja assumindo uma empresa, recebendo terras, uma fazenda, tudo aquilo que sabemos que está por vir. Há tantas coisas chegando. Parece que este é o momento, este é o tempo. Então, busque a Ele, mergulhe de verdade e deixe-o te abençoar. Deixe-o derramar sua unção e sua glória sobre você para que você esteja pronto, seja qual for a sua situação ou para o que Ele te está chamando. Para pregar o Evangelho e viver uma vida íntegra, cheia de Deus e do Espírito no lugar que Ele está te dando, certo? Cuidem-se, pessoal.